I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up in the answer. Jogo de muita história, mas os dois times que estão na sua melhor temporada aí no Campeonato Brasileiro. O São Paulo numa fase melhor, o São Paulo subindo, não tá? É, tá, mas eu ouvi lamúrias aí no estúdio, viu? Sim, nosso cameraman Viola, sempre cornetando, é um corneteiro histórico. Jogo de 6 pontos, como diria Rafael Prats. Desempenhos de São Paulo e Atlético Mineiro no Brasileirão. No primeiro turno, o tricolor do Morumbi teve um aproveitamento de 45,6%. Fez 26 pontos. 10ª posição. Olha como melhorou no segundo turno o São Paulo. O aproveitamento já foi para 53%. Ele tinha 5 vitórias em todo o primeiro turno. No segundo, ainda faltando 4 jogos para ele já tem 7 vitórias. Teve muito empate o São Paulo no primeiro turno, olha lá, 11 empates. Bom, terminou o primeiro turno na 10ª e no segundo turno na 8ª. Atualmente é o 8º colocado. O Atlético Mineiro teve 56% de aproveitamento e caiu muito no segundo turno, hein? Todo mundo achou que ia melhorar com o Cuca, com o Alex Stivel, mas o negócio piorou, hein? Teve 8 vitórias no primeiro turno, o Galo, e até agora só tem 5. Faltando 4 jogos. Fez 32 pontos no primeiro turno, até agora só 19. Terminou em 4º no primeiro turno o Galo e agora é o 7º. Estão separados por 1 ponto hoje São Paulo e Galo, que jogam no estádio do Morumbi, Rafael Prats. Que queda do Galo, né? E o Atlético é uma grande decepção, talvez para mim a maior do Campeonato Brasileiro, né, Abel? E a gente vai ter de saber como que o Atlético vai terminar o Brasileiro, pra gente ter uma ideia de quanto foi a decepção que o Atlético tornou-se ao longo da competição. Jogo hoje no Morumbi é muito importante, porque com o Flamengo campeão das Copas, Libertadores, Copa do Brasil, essa 8ª vaga, ela se abriu, né? O Atlético Paranaense, que parecia um nome certo para Libertadores, já não é um nome tão certo assim. O Atlético Paranaense está nesse bolo de São Paulo, de Galo, de Botafogo, por exemplo, de Fortaleza. Então a gente vê aí 5 times para 3 vagas, possivelmente. E eu tenho quase que convicção, Abel, que quem vencer no Morumbi não vai se garantir, mas vai encaminhar muito uma classificação a Libertadores, né? Porque é um confronto direto, esses times tendem a perder pontos ou trocar pontos entre eles. E o São Paulo pega um Galo que é uma decepção, e a gente vai ter de saber o que vai apresentar hoje no Morumbi, né? Porque o Galo venceu o Juventude com muita dificuldade na última rodada no Mineirão, sofreu nos minutos finais. Então acho que o São Paulo tem até vantagem para ganhar o jogo. Não vejo ninguém assim com um grande favoritismo, uma grande vantagem para ganhar. Mas se tivesse uma ficha para apostar, acho que o São Paulo tem uma chance um pouco maior que o Galo hoje nesse jogo importante entre eles no Morumbi. 1 ponto separa os dois. O Galo é o 7º com 51 pontos e o São Paulo é o 8º com 50. Ou seja, se vencer, o São Paulo passa, né? Por isso a importância assim, desse jogo, que você disse bem, quem ganhar, porque depois são só mais 3 jogos para cada um. E a gente tem visto, Abel, que a média do 7º, do 8º colocados no Brasileiro para avançar a Libertadores tem batido 55, no máximo 56 pontos. O Atlético Goianiense vai a 54, deixa o concorrente 4 pontos atrás, faltando 9 pontos para jogar. E mesma coisa para o São Paulo. Pode ir a 53, deixa o Galo com 51, e ali Galo, Furacão, Fortaleza, que vai enfrentar um time que pode ser campeão na rodada como o Palmeiras, Botafogo joga hoje contra o Cuiabá, enfim. A gente está imaginando que eles percam pontos entre eles, então quem ganhar no Morumbi dá um passo muito grande para jogar a próxima Libertadores. Fernando Saraiva. Também é isso, né? Um jogo fundamental, e eu lembro também que se houver um vencedor, esse vencedor pode inclusive ultrapassar o Atlético Paranaense, que joga contra o Goiás, né? O Atlético tem que ver como é que vai reagir à derrota para o Flamengo na final da Libertadores da América. Mas olha que jogo importante. Vamos imaginar um cenário aqui que o Atlético Paranaense não consegue ganhar, não é? Quem conseguir 3 pontos nessa partida, São Paulo e Atlético Mineiro, pode inclusive passar o Atlético Paranaense. Eu acho que o São Paulo, nesse segundo turno, principalmente, é um time mais estável, mais regular. Eu vejo o Atlético Mineiro um time mais inseguro, até pela expectativa que foi criada. Eu não tenho os números aí do São Paulo como mandante, mas vejo o trabalho do Rogério, um trabalho mais consistente, mais longevo, não é? O Cuca não conseguiu retomar o caminho
do ano passado. Acho que o São Paulo tem um leve favoritismo e quem vencer essa partida, dependendo principalmente do resultado do Atlético, o Goiás é um time que ainda precisa somar pontos, que vem de um empate contra o Corinthians, não é galinha morta. Então, assim, jogo super importante, super interessante da gente acompanhar, e entendo que o São Paulo tem um leve favoritismo por essas razões que eu já mencionei aqui. Provável tricolor com Felipe Alves, Rafinha, Luizão, Léo e Reinaldo. O Rafinha como lateral, né, Abel? O Rafinha aqui tem jogado mais como zagueiro, como o Moreira tá fora e o Vinícius fora, o Rafinha deve ser lateral hoje. E o Arboleda foi liberado para ir para o Equador para terminar a recuperação e Exato, para fazer uma variação, e mesmo nessa formação solta mais o Reinaldo, o Rafinha fica mais contido. Pode ser também. Vira 3 zagueiros no meio do jogo, né? É uma escalação taticamente híbrida, Abel. Sim, aí tem Pablo Maia, Igor Gomes ou Ferrarese, Patrick, Nestor, Caleri e Luciano, é o provável tricolor do Morumbi para logo mais. Patrick e Luciano Caleri muito forte nessa linha de frente, se entendendo bem e construindo jogadas de gol, né, no São Paulo. Cuca deve O levar a Luciano campo também é um trio bom. Everson, Guga, Gemerson, Alonso e Dodô. Jair e o Alan, dupla sensacional, mas que caiu um pouco nessa temporada, né? Sim. Zaratio, Pavon ou Ademir, Sacha e Keno, Caco da Mota. E de novo o Nacho de fora, mais uma vez, o próprio Hulk. Cuca, né? O Nacho não engrena muitas vezes, não ganha tanto Tem espaço entrado assim. bem, não tem? Tem, mas sai em alguns jogos, é substituído, e a ausência do Hulk faz muita falta. Essa é a diferença, acredito que do Atlético no Campeonato Brasileiro. Quando o Hulk estava bem, no melhor momento, não lesionado, o Atlético vinha bem na competição. O São Paulo tem aquela coisa também do ACDC, antes das Copas, depois das Copas é outro São Paulo. Então o São Paulo ele tá mais consistente, e acredito que seja, Prates, Rafa, um jogo mais aberto, porque o empate é muito ruim para os dois, Abel, Nath, ele é muito ruim. A gente espera que seja um jogo aberto, que aí vai ser mais interessante, mesmo sendo um jogo de pontos corridos com cara de mata-mata. É que o São Paulo, depois das Copas, ele não precisava poupar tanto o time no Brasileiro como poupou antes, e aí ele está conseguindo jogar mais agora. Nesse momento, colocando seus titulares, o Rogério Ceni com um conjunto mais consistente. E o Cuca ainda não encontrou o time do Atlético, por incrível que pareça, o Atlético ele vai mais na individualidade. Agora, isso que é o perigo do Atlético, né? O Galo, o perigo é na individualidade dos seus jogadores. Só que o Hulk não tá, o Nacho, o Zaratio, esses jogadores são importantes, estão ali à disposição também. Agora, pro jogo de logo mais, eu quero saber quais versões vão entrar em campo. Porque é um São Paulo que, quando enfrenta times que tem uma defesa razoável, tem uma certa dificuldade. Um Galo que também, principalmente o meio de campo ali da construção, quando enfrenta um time que propõe o jogo, também tem uma certa dificuldade. Então a gente vai ver quais versões das duas equipes, tanto do São Paulo quanto do Atlético, a gente vai ver hoje. Eu ainda tô com o palpite que eu dei ontem. Eu acho que o Atlético Mineiro ainda belisca um resultado dentro do Morumbi. Qual que foi seu palpite? 2-1 pro 2-1 Atlético pro Mineiro. Galo? Isso, exatamente. Fernando Saraiva chamou, diga Saraiva. Não, bem rapidinho. Você vê que a queda do Ademir ela é tão acentuada, não é? Que ele já não está tendo uma regularidade. Então há uma dúvida ali entre ele e o Pavon, que tem feito bons jogos, entra bem e tal. Sobre o Nacho, é informação, tá? Assim, lembra um pouquinho o caso do Rigoni, sem comparar o futebol, porque o Nacho para mim é muito superior. São jogadores muito introspectivos, são jogadores que sentem muito um momento, não é? E isso aconteceu com o Rigoni no São Paulo, né? O que se dizia lá que ele tinha uma personalidade muito introspectiva, era um cara que ficava muito sozinho, que não se relacionava, um pouco tímido e tal. E o Nacho, ele é um pouco assim também, segundo as informações. Ele, quando a fase é boa, a fase do time, ele vai junto. E quando o time começa a ter atuações abaixo, ele sente isso. E também fica um cara um pouco mais introspectivo, né? Mas na bola eu acho ele muito melhor que o Zaratio, por exemplo, na minha opinião. Então precisa ver o que está acontecendo lá. Você tem que ter um trabalho um pouco mais específico com ele, de um pouco mais de conversa, de diálogo, para saber o que está acontecendo. Porque bola ele tem de sobra, né?
Quem diria que faltando 4 rodadas, o Galo, campeão brasileiro do ano passado, campeão da Copa do Brasil com esse elenco, o Galo é 7º colocado. Com esse elenco, com esse técnico. Se perder do São Paulo, ele cai para 8º. O Atlético Mineiro não é uma vergonha? Acho que cai Ou é um mais. exagero? Cai mais, não cai? ele cai Dependendo da rodada, não, dependendo da rodada geral, no total. Não, é que se o Fortaleza, por exemplo, se o Fortaleza ganhar do Palmeiras, ele passa o Galo, porque ele empata em pontos, passaria em número de vitórias. Só essa. Aí o Galo iria para 9º. Pra mim, naquela votação que a gente fez esses dias, né, Abel? Eu colocava o Fortaleza e o próprio Galo à frente do São Paulo. Mas esse jogo é chave. Dentro do que o São Paulo, se ele consegue a vitória, ele se candidata muito forte à frente do Galo, que seria uma decepção. Ficar de fora. A gente apostava no início do campeonato, ele candidato ao título, no mínimo top 3, quase ao natural, ser um vice-campeão, terceiro colocado. É uma decepção a mudança enorme. de técnico foi um erro. Pra mim, mudar o técnico no momento que mudou, o Mohamed estava mal, não estava bem, mas a mudança não surtiu efeito no Galo. Piorou. A gente viu nos números ali. É porque entrou um desespero. Vamos trazer o cara que já conhece, que é o Salvador da Pátria. Não é. Não, mas o Cuca também apostou nisso, né, Natália? Porque o Cuca, ao aceitar essa situação de voltar ao Atlético, o Cuca depositou... Ele se coloca em risco. Não, e ele depositou muito essa história de que ele seria o salvador da pátria, porque o Cuca se viu em uma situação que ele seria o salvador da pátria, ele seria apontado como quem mudou o Atlético para melhor, por conhecer o clube, o grupo, o elenco, e na verdade ele mudou para pior. Tô com o cara. Podendo chegar em finais, O trabalho né? do Tuca é um trabalho melhor que o do Cuca. O time com o Cuca regrediu em muitas situações. Não é que com o Tuca o time tava voando, tava muito bem, não é isso. Nada disso. Né? E o Atlético não confiou muito nisso. Olha, o Cuca vai pegar uma reta final de Libertadores e o segundo turno do Brasileiro pro time arrancar. E o time não arrancou. A gente tá falando muito do Cuca, mas esse cara aqui, ó, que tá aqui atrás, o Rogério Ceni, chegou numa final de Sul-Americana, parou nas semifinais da Copa do Brasil, perdendo pro Flamengo, que tem muito mais time e mais investimento, e ainda fez um grande jogo, o jogo da ida, perdeu de 3-1 no Morumbi, mas jogou bem. E pode terminar aí com a classificação para a fase de grupos da Libertadores, não está garantido, dependendo muito do resultado de hoje. O que dá para dizer do trabalho do Ceni? Eu já adianto, a minha opinião é excelente. Para mim, o trabalho do Rogério Ceni no São Paulo, com todos os problemas, é excelente. Eu não sei, eu já estou vendo a cara do Prats, Prats discorda. Pela expectativa do que se tinha pro São Paulo pra temporada e pelo que ele conseguiu extrair desse elenco, com lesões, com dificuldades ali, jogadores importantes que ele não pôde contar logo no começo da temporada, o Luan, que era... Isso, meio e fim. Não, e o Luan, eu digo no começo da temporada, o Nicão, que foi contratado a peso de ouro, no sentido de ser o camisa 10, o cara que ia ajudar, não teve. Então assim, pelo que ele tinha em mãos... Arboleda, Patrick demorou pra entrar em forma, tem muita gente. Pra render. Então tem muito. O próprio Caleri ali teve uma dificuldade no início, aí depois ele começa a jogar de novo. Há um desequilíbrio muito grande no que foi a temporada do São Paulo. E principalmente nos jogos decisivos em que o São Paulo não conseguiu ser efetivo, né? E aí eu tô citando especificamente a Sul-Americana. Contra o Flamengo, eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que o São Paulo não fez um bom jogo em casa. Fez um bom jogo no Maracanã. Poderia ter dificultado as coisas no Maracanã. Em casa, o São Paulo acho que não foi tão efetivo. Não lembra do jogo? 3-1. Estava lá. Jogou bem o São Paulo em Eu casa. não achei, Abel. Eu achei que o São Paulo deveu bastante, principalmente com o resultado final no placar. Agora, o Rogério Ceni, com o que tinha em mãos, o Rogério Ceni com o que tinha de material bruto para trabalhar, ele tirou coisa que muita gente, nenhum torcedor São Paulino esperava para a temporada. De levar o time à final, de levar o time a ser competitivo contra clubes, de brigar de frente contra um Palmeiras, né? Teve essa possibilidade, foi o time que gerou mais dificuldade pro Palmeiras jogando no Allianz Parque. Então assim, ele tem muito mérito, tem demérito também, algumas opções que ele faz durante a temporada, algumas modificações, algumas ideias que ele mantém durante a temporada, mas no contexto geral, ele tem que ser tido como um treinador para começar a temporada que vem, e o São Paulo pensar muito dentro das possibilidades financeiras em, como o presidente do Flamengo fala, Dar musculatura. Dar musculatura a este elenco.
pesa um pouco, né, Abel, a questão da Sul-Americana, mas não tira o trabalho no conjunto. Se a gente for jogo a jogo também, um ou outro jogo a gente vai discutir uma escalação, um ou outro jogador ali, mas o São Paulo ele tem variações táticas, ele tem alternativas quando não tem jogadores importantes no elenco, e o Calleri agora com o próprio Patrick e o Luciano, quando se encontram dentro de campo, há uma alternativa boa, e é como a Nath falou, é continuidade, é seguir o trabalho, não romper com isso e buscar contratações, e principalmente uma peça fundamental que eu vejo, o São Paulo precisa de um articulador, alguém que organize esse meio de campo, faça a transição ser mais rápida, tem que buscar esse jogador, uma característica que hoje o São Paulo não tem e não seria o Nicão nessa característica. Jogador de velocidade pelo lado tradicional ponta. O Rogério já cansou de pedir. Informação, eu ouvi falar que o São Paulo estaria interessado Todo respeito não no dá. Ferreirinha do Grêmio. Há um interesse do São Paulo no Ferreirinha do Grêmio. Um interesse até em trocas, né, das diretorias em combinar algumas coisas aí de jogadores que vão pra lá, jogadores que vêm pra cá. Pagou uma grana, eu não lembro agora quanto foi, pelo Galopo. Sim, O Galopo, a intenção não era essa? era essa. De ser um articulador? Era essa. Mas Mas eu vejo que é cedo avaliar o Galopo agora. Alguns jogos gostei do que o Galopo fez, como característica, como jogador. Tem que deixar rodar mais, não dá pra descartar. Às vezes Não, tem jogadores que a gente chega e já... o Galopo não dá, não serve. 8 milhões de dólares. Mas que eu falei assim, mas ele até agora não mostrou o que se esperava dele. É que eu vi muito torcedor criticando. Não é porque, já em rede acabou, social, devolve, os caras não é isso? servem. Claro que não. Não, tem que dar um tempo. Ele mostrou que tem qualidade, o jogador que tem qualidade pode ser trabalhado nesse sentido também, por que não? 8 milhões de dólares. 40 milhões de reais, mais ou menos. Mais ou menos na cotação da... né? Rafael Prats, então, por favor, dê sua opinião, amigo. É um bom trabalho, Eu considero excelente. É um bom trabalho. Me parece que o elenco do São Paulo é para brigar por Libertadores. Né? Se a gente parar para pensar e tentar elencar aí, quantos elencos são melhores que os do São Paulo? Indiscutivelmente melhores que os do São Paulo no Brasileiro. 4, 5, 6 elencos? O São Paulo está na 8ª posição. Está brigando, me parece, para o tamanho do grupo que tem. Não é um grupo tão desqualificado, não. Considero que é um grupo qualificado. A gente pode discutir algumas posições, alguns jogadores que não renderam o esperado com o Rogério, indicados ou aprovados pelo próprio Rogério Ceni. A gente já discutiu aqui várias vezes os problemas que o São Paulo tem fora de campo, até mais do que dentro de campo. Dentro de campo tem muita coisa que passa pelo Rogério Ceni, para bem e para mal. E a briga é essa mesmo, Abel. O São Paulo, como falou bem o Caco, durante algum tempo em Copas, privilegiou as Copas quando foi avançando nas competições internacionais, na Sul-Americana principalmente. Quando se voltou ao Brasileiro, está brigando por Libertadores, que me parece que é isso mesmo. É isso mesmo, é para brigar ali por 7º, 8º lugares, com muito boa vontade na 6ª posição. Eu acho que está de acordo com o grupo montado pelo São Paulo. Alguns jogadores não renderam, alguns jogadores até foram acima do esperado. O São Paulo vai brigar, me parece, até o final por isso mesmo, pelo grupo que tem, por Libertadores. É um bom trabalho do Rogério Ceni. I know I'm fine, but the money makes me handsomer. Walk around smelling like a come up.